Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e vamos falar de Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a tua participação aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Aqui, gente, eu ontem, né, cheguei agora há pouco do Rio Grande do Sul, ainda muito cansado, cheguei agora na parte da tarde, tá? Boa noite para você que está assistindo o vídeo, você que está assistindo na parte da manhã no seu horário, bom dia para você, enfim. Vou dar uma de Zé Américo aqui, o comentarista aqui do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar assistindo realmente esse vídeo. Mas quero seu comentário aqui embaixo sobre o que eu vou falar aqui agora, tá? Comentário importante sobre a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiro eu quero falar sobre o jogo. Realmente a derrota para o Internacional foi uma derrota dura demais. 4-1, o Vasco enfiou 5 aqui no Inter ano passado, eles queriam vingança, né? O Vasco foi depenado, o Renato Gaúcho entrou 5 a equipe errada, Barros, Tietê, que não tem condições de jogar com a camisa do Vasco. Não entendo a insistência do Renato Gaúcho no Tietê, tá? E aí, essas pessoas que estão criticando, as nossas críticas em cima de jogadores que, independente da gestão, vamos criticar sim, tá? Seja ela Jorge Salgado, a gestão Jorge Salgado, eu tinha que apoiar Morato, vários jogadores ruins. Nós temos bons jogadores. E o Renato poderia ter escalado um Vasco melhor ontem, tá? Vamos falar sobre isso. Por quê? Criticamos, o Brenner não foi bem, beleza. Mas isso não quer dizer que no futuro, logo ali na frente, que o Brenner não vai desenvolver um bom futebol. Ontem, realmente, eu acho que o Renato deveria, não sou técnico de futebol, eu acho que o Renato deveria ter sacado o Brenner, sei lá, tentar outra alternativa, mas realmente você perde o Thiago Mendes, o Rojas, você já tá sem o Cuiabano também, o Spinelli, que, enfim, não foi pro jogo, você já perdeu muitas peças pro jogo de ontem contra o Internacional. O Vasco perdeu a intensidade, porque o Nuno não entrega a intensidade, o Nuno Moreira é um jogador tecnicamente muito acima, mas realmente velocidade, drible, isso ele não tem. Isso é uma característica pro camisa 10 do Vasco, Rojas, que infelizmente não jogou ontem. Perde o nosso capitão, o líder, o Barros, que joga muito no meio campo, mas não concordo, Renato, com a insistência no Tietê no meio campo, mesmo junto com o Thiago Mendes e o Rojas. O Tietê, ele não entrega nada com a camisa do Vasco. Nada com a camisa do Vasco. Ele não marca ninguém, ele não quebra as linhas, ele não faz uma boa jogada, ele não troca um bom passe. Eu realmente não entendo a manutenção do Tietê no time titular. Isso é um ponto, tá? O David ali no segundo tempo, o Inestrosa, se você perguntar a minha opinião, deveria ter começado o jogo ontem. Enfim, são águas passadas. Agora eu ouvi algumas falas a respeito desses últimos anos. Parece que o Vasco, agora tudo o que aconteceu nos últimos anos, sabe o que tá parecendo? Que caiu na conta do Pedrinho. Quem tá assumindo a bronca é o Pedrinho. E aí, eu não vou concordar com essas pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas ruins que tentaram administrar o Clube de Regatas Vasco da Gama, deixa cair contratações ridículas, como Eraso, como Morato, enfim, diversos. Eu faço uma lista para vocês aqui. O goleiro lá que se achava muito, o Thiago Rodrigues, com todo respeito ao CPF, mas foram Zeca, lateral esquerdo. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, é só olhar o passado. E aí o cara tá montando um futuro maneiro, eu vou ficar criticando? Ah, não, é porque o Felipe, amigo dele, tá lá, a culpa é do Felipe? Ah, então, o problema do Vasco, dos últimos 26 anos do Vasco, os culpados são Felipe e Pedrinho. Felipe e Pedrinho, é essa a realidade, é isso. E eu falei aqui no canal, o Vasco tá 7, 8 jogos de invencibilidade. Esperem o Vasco perder o primeiro jogo, pra ver o que esses caras vão fazer. E estão aí na internet. Não fosse o Renato Gaúcho poderia ter escalado um Vasco melhor sim. E outra coisa, sobre as nossas perguntas da imprensa, eu narrei o jogo, então quem perguntou
fez uma excelente, brilhante pergunta, foi o Zé Américo aqui do canal, perguntando pro Renato Gaúcho por que ele escalou 7 jogadores de defesa e o Vasco tomou 4 gols contra o Internacional, ora bolas. Será que... Gente, olha só. Eu preciso desafiar o treinador de respeitar o profissional do meu clube, numa coletiva de imprensa para mostrar que sou mais vascaíno? Ou eu posso fazer a mesma pergunta, sem ignorância nenhuma, sem elevar meu tom em momento algum? Estava bolado, fiquei bolado, puto da vida por conta da derrota. Puto da vida por conta da derrota, foi um vexame. Agora, isso não me dá o direito de entrar na coletiva de imprensa, pegar o profissional do clube e olha só, é isso aqui, isso... Não. Ou eu sou profissional de imprensa ou não sou profissional de imprensa. Até porque eu sou credenciado como imprensa. Ponto. Me formei para isso, para trabalhar. Aqui você tem um canal voltado para o Vasco. Nós vamos narrar os jogos, nós vamos cobrar, como cobramos aqui o Renato. Escalou errado, Renato. Mais uma vez com o Tietê, insistência errada. Agora... ele vem insistindo nessas questões, né? Tietê, Brenner, enfim, e barra os meninos. Então, assim, aí você volta, sai desses caras ruins. Inclusive, excluíram o Zé Américo e o Eduardo Ferrari. Sabe por que eles excluíram de um grupo de muitos políticos do Vasco? Sabe por quê? Porque nós questionamos, batemos de frente com eles, com essas pessoas do passado recente do nosso clube. E sabe o que eles fizeram? Tiraram a gente falando o quê? Tá tumultuando o grupo. Tumultuando o grupo não, só falando a verdade pro torcedor, saber quem são vocês, o que vocês querem tirar do Vasco. Vocês só querem o poder do clube. Eu não entendo se o cargo, né, para a presidência do Vasco, ele não dá dinheiro nenhum, ninguém ganha nada para comandar, para administrar o clube de regatas Vasco da Gama. Eu não entendo essa briga pelo poder. Gostaria muito de entender. Vocês não apoiam o clube. Vocês criticaram como um de vocês. Gestão horrorosa. Gestão horrorosa foi de Salgado, do Campelo, do Eurico Miranda. Essas gestões que trouxeram o Vasco nessa situação. Deixaram o Vasco nessa situação, corrigindo aqui. Então não vem aqui contar papo pro torcedor, que o torcedor do Vasco não é idiota. O torcedor do Vasco, o sócio, não é burro. E eu tenho certeza que o Pedrinho vai continuar. Isso não é questão de defender, é defender. Eu sou pelo certo. Apoiamos o Vasco na gestão Salgado, na gestão Eurico. Sabe por quê? Porque nós somos um canal de Vasco. Então, independente... é o Joãozinho da esquina que é o presidente. Eu vou apoiar, porque eu quero o Vasco dando certo. Diferentemente deles. Eles querem poder, e para que eles possam exercer tal poder, eles precisam destruir, comemorar derrota no clube, fingindo revoltazinha na internet. Não, eu não vou ficar aqui contando história. Quando eu fico bolado, ontem eu e Zé Américo, realmente ficamos muito chateados durante a transmissão. Não tem como você segurar Tietê, Hugo Moura e Barros no meio campo. Hugo Moura é um carregador de piano. Errou feio ontem no jogo, sim. Barros é um jogador de marcação. Ramon Henrique é um jogador que já ultrapassa o talento dos dois. Se futebol, aí eu vou virar a chavinha aqui, sair desse mundo político nojento, para falar nessa reta final de vídeo, uma coisa aqui com vocês. Porque quem pediu a demissão do Renato, que eu não tô sabendo? Quem pediu a demissão? Foi quem? Quem pediu a demissão? Eu quero comentário aqui, não tô sabendo. É novidade pro Eduardo aqui também. Olha, aqui o canal Vasco Connection, desde quando eu criei o canal, e eu tenho muito orgulho aqui do canal, tá? É realmente um canal voltado pro Vasco, e podem ter iguais, mas vascaínos não. Não vem contar história aqui não. Somos pioneiros em transmissões fora do estado do Rio de Janeiro. Ninguém ia. Só o Eduardo Ferrari. Só que eu tava começando, né? Não era muito visto. Vamos lá. Transmissões de jogos da base. Eduardo Ferrari. Pioneiro. Então não vem contar história. Tá? O primeiro canal vascaíno a transmitir um jogo da Libertadores do Vasco. O nosso canal Vasco Connection. Tá? O primeiro canal vascaíno. Então ninguém vai contar história pra gente aqui não. Somos pioneiros, sim, e tenho muito orgulho disso aqui, tá? Dessa história aqui, somos quase 144 mil. E sem contar a história, não temos ex-jogadores por trás do canal, estamos sem patrocínios, né? É pela primeira vez na história do canal, e nem por isso deixamos, vamos deixar a peteca cair, não. Aqui entregamos o máximo, e vamos entregar sempre pelo clube, pela instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama. A questão é institucional. E sem essa palhaçada de
O amigo do Pedrinho tá lá dentro. A culpa é Não, a culpa é do passado. E sem essa de falar, vamos esquecer o passado, não sei o quê. Não vem com essa palavra idiota pra cima de mim, não, porque é o passado do Vasco que fez isso com o Vasco. O Vasco tá nessa draga, nessa desgraça, por conta do passado. Então ninguém vai contar a história pro Eduardo Ferrari aqui, não. Tá? Então ninguém vai contar a história. Sem argumento. Ah, não, porque o fulano da oposição, da situação. Isso tudo é um saco dentro do clube. Um pé no saco dentro do clube. Vocês só tinham que varrer, pegar aquele vassourão, varre todo mundo do clube. Deixa quem realmente quer, eu quero transformar o Vasco, eu quero voltar com o Vasco. Deixa essas pessoas do bem dentro do clube. O resto, vaza todo mundo. É geral. Gente, esses políticos precisam sumir do Vasco. Porque não dão certo, não fazem bem ao Vasco. Parece um câncer dentro do clube. Um clube que é do amor, um clube que é da união, um clube que é do respeito. Que nunca. Isso não existe dentro do Vasco. Isso é mentira, gente. Tá? É mentira. E falo isso com muita certeza pra vocês. Tá? É isso. Infelizmente, perdemos ontem. Não vou ficar caindo na ladainha. A pane de ontem, o erro do Renato ontem. Eu não vou ficar aqui. O Renato errou. Mas eu vou ficar atacando o Renato Gaúcho. Eu não vou ficar atacando o time do Vasco. Não é ruim. Tá? Não é ruim. Temos um bom time. Vamos brigar na primeira parte da tabela, como o Renato disse ontem. Tenho certeza. Passamos para as oitavas. E não foi por causa do Renato só, não. Porque temos um elenco qualificado também. O elenco é curto, mas o elenco é qualificado. Não é aquelas dragas do passado recente do Vasco, não. Deus me perdoe. É só você pegar a internet aí e dar um Google. Time do Vasco de 2020, time do Vasco de 2019, time do Vasco de 2021. Comparam os times aí, gente. Eu peço que eu faça uma convocação. Coloquem aqui nos comentários. Olha aqui o time do Vasco de 2021. Depois falam aqui nos comentários. Pelo amor de Deus, pô. Sacanagem pra cima do torcedor vascaíno. Acha que torcedor vascaíno é bobo, idiota? Não é, não. A torcida do Vasco acordou pra infelicidade de vocês. Saudações vascaínas.